Com o sucesso da série Canibal Americano da Netflix, eu trouxe aqui pra vocês a história real e a origem de Jeff Dahmer. Tá curioso para saber toda a verdade? Vem cá que eu vou te contar tudo. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960 na cidade americana que está aparecendo aí na tela quando eu vou citar esse nome inglês nem ferrando. Não existe um consenso a respeito de como foi a infância de Dahmer. Algumas fontes afirmam que o serial killer foi negligenciado pelos pais quando criança, enquanto outras afirmam o oposto, a de que ele seria mimado pelo pai e pela mãe. Independente disso tudo, a casa de Dahmer estava cercada de problemas. Sua mãe tinha depressão, um histórico de discussões com o marido e vizinhos, até mesmo uma tentativa de suicídio. Já seu pai começou a ficar pouco tempo em casa depois que começou os estudos em uma universidade. Já ele era descrito como uma criança calada e teve que fazer uma cirurgia para corrigir uma hérnia dupla com apenas 3 anos. Além disso, desenvolveu um interesse por animais mortos e especialmente pelos ossos e esqueletos. O serial killer logo passou a coletar insetos e esqueletos de animais, especialmente aqueles que eram mortos na beira da estrada. Na mesma época, pediu ao pai, que acabou de se formar em química, que o ensinasse como poderia preservar ossos. Em uma entrevista para o apresentador Larry King, o pai do assassino Lionel confessou que o filho era de fato a criança mais quieta. No entanto, admitiu que se soubesse o que estava para acontecer, teria tomado uma atitude. Assim que Dahmer chegou no ensino médio, começou a beber bastante, chegando a dizer que o álcool era um remédio para os seus colegas. Seus professores afirmaram que ele possuía um grande potencial acadêmico, mas, apesar de tudo, suas notas eram consideradas apenas medianas. Foi durante sua adolescência que ele descobriu sua homossexualidade, não contou nada aos pais e chegou a se relacionar com outros garotos. Após ser preso por causa dos seus crimes, admitiu que nessa época começou a fantasiar como dominação de outros homens, que envolvia até mesmo o desejo de dissecar seus corpos. Dahmer concluiu o ensino médio em 1978, mesmo ano em que seus pais se divorciaram amigavelmente, e optou por permanecer morando com a mãe e seu irmão mais novo. Ele até tentou fazer uma faculdade na área de negócios, mas por conta do seu alcoolismo, ele teve que deixar o curso poucos meses depois. No ano seguinte, o assassino chegou a se alistar no exército americano por conta de um pedido de seu pai, mas por conta do problema que ele tinha com o álcool, ele foi dispensado em 81. Ao longo dos anos, teve diversos empregos. Ele trabalhou em uma loja de sanduíches, como flebotomista e uma fábrica de chocolates, e também passou alguns anos desempregado. Dahmer cometeu seu primeiro assassinato semanas após concluir seu ensino médio. Em 18 de junho de 1988, se interessou sexualmente pelo mochileiro Steven Hickens. Eu espero estar falando certo. Após vê-lo andando sem camisa e convidou para tomar algumas cervejas em sua casa. O assassino em série matou Hickens após acertá-lo com um penso da academia para desacordá-lo e o estrangulou até a morte. E para piorar, Dahmer praticou necrofilia com o corpo da vítima, além de dissecá-lo e enterrá-lo no quintal de casa. Apesar desse primeiro assassinato, na maior parte dos anos de 1980, Dahmer teve uma vida comum. Após sua dispensa do exército, Lionel o mandou morar com a avó, pois era a única pessoa pelo qual o filho demonstrava um pouco mais de afeto. Mesmo com a mudança, o assassino tinha seus problemas com bebidas e passou a fumar. Ele teve preso 2 vezes por exposição indecente e comportamento inadequado. Por volta de 1985, o serial killer passou a frequentar bares e saunas voltadas ao público gay. Segundo o próprio assassino, eram locais que o deixavam mais relaxado. Dahmer cometeu seu segundo assassinato em novembro de 1987. Ele conheceu um homem chamado Steven em um bar. A intenção de início era sedá-lo para aproveitar sexualmente dele. Ao acordar no dia seguinte, Dahmer notou que tinha tirado a vida dele, apesar de ter afirmado que não se lembrava do que aconteceu na noite passada. Foi a partir desta morte que Dahmer despertou seu instinto assassino e não parou mais. Ele tirou a vida de mais de 3 homens jovens com idade entre 14 e 24 anos até o final do ano de 1980. O serial killer tinha costume de levar suas vítimas para casa e desacordá-las com alguns medicamentos, normalmente misturados com algumas bebidas. Depois ele estrangulava, injetava o ácido ou água fervente em seus crânios para matá-las. Após notar que a vítima tinha morrido, Dahmer praticava atos de necrofilia com os corpos e costumava guardar parte deles, com destaques para crânios e corações. Em 1990, Dahmer teve que se mudar para um apartamento após pedido de sua avó, que não aceitava mais o estilo de vida dele. Foi neste local que ele tirou a vida de 12 de suas 17 vítimas oficiais. Não demorou muito para Dahmer cometer seu primeiro assassinato na nova residência. Uma semana após se mudar, ele matou um homem chamado Raymond Smith. Um dia depois da morte, o serial killer comprou uma câmera para tirar foto da vítima.
Além de praticar necrofilia com suas vítimas, ele passou a praticar canibalismo e guardar pedaços de corpos na geladeira e no freezer. E também comprou um tambor para dissolver o resto das suas vítimas num ácido. Os dias de serial killer de Dahmer terminaram no dia 22 de julho de 1991. Nesta data, ele tentou convencer 3 homens a irem para o seu apartamento. De 3 desses homens, Tracy Edward foi o único que aceitou a proposta. Após ser ameaçado por Dahmer, Edward aproveitou o momento de distração do assassino e conseguiu fugir do local. Ele logo encontrou 2 policiais na rua e pediu ajuda. Os 2 oficiais chegaram ao apartamento de Dahmer. Assim que chegaram no apartamento, eles encontraram fotos tiradas da máquina e perceberam que se tratava da mesma pessoa e decidiram detê-lo. O assassino tentou resistir à prisão e ainda teria dito a seguinte frase: "Eu deveria estar morto pelo que eu fiz." Após a sua prisão, a polícia encontrou diversos restos mortais na geladeira e no quarto de Dahmer, como crânios, tossos, corações e órgãos sexuais de suas vítimas. Lembra daquele tambor que eu falei recentemente? O assassino estava dissolvendo os restos mortais de 3 de suas vítimas mais recentes. O julgamento de Dahmer começou em janeiro de 1992 e sua defesa alegou que o cliente sofria de vários transtornos mentais, transtorno de personalidade e psicose. Os promotores julgaram que ele, apesar dos diagnósticos, era legalmente são e estava ciente de seus crimes. O assassino acabou sendo condenado à prisão perpétua sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. No seu primeiro ano detido, o assassino em série teve que ficar na famosa solitária por questão de segurança. Depois de um tempo, o assassino foi para uma cela comum na companhia de outros detentos. Nessa época, pediu para ter uma cópia da Bíblia em suas mãos e se converteu ao cristianismo, chegando a ser batizado. Dahmer foi morto em 28 de novembro de 1994, após ser atacado com uma barra de metal por Christopher Scarver, colega que tinha esquizofrenia e cumpria prisão perpétua por conta de um assassinato cometido em 1990. O serial killer até chegou a ser socorrido com vida, mas morreu pouco tempo depois. Essa foi a história de Dahmer, o canibal americano. Gostou do vídeo? Não esquece de se inscrever no canal, deixa o joinha aí, porque 99,7% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos. Então me dá uma moral aí. Valeu!